Você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse em 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós vamos começar por esta palavra, mas depois nós vamos ler várias, então vocês já sabem, vão anotando. Você que abre instantaneamente já abra, mas se não você anota com fé em casa para a pastora não estar pregando, falando a fé e você ainda está lá procurando, tá? O Senhor tem para nos falar hoje algo muito especial. Quem crê que o Senhor vai falar muito forte, muito forte? Vocês creem? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, fala, Pai, através da tua palavra, que não seja o homem a ministrar, não, Senhor, de forma alguma, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e aprender sobre a tua vontade, Senhor, para estarmos no centro dessa tua vontade, Pai. Meu Deus, repreende tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar, que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos para ver e ouvir qual é o seu desejo para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Bom, hoje o Senhor ele deseja falar sobre uma coisa que a cada dia que passa se torna mais esquecida pelos cristãos. É uma coisa tão importante, porque aquilo que era para diferenciar os cristãos de quem não é cristão é justamente essa coisinha que eu vou falar. Essa coisinha que a cada dia que passa está esquecida se chama bom testemunho. Bom testemunho é uma coisa que cada vez que vai passando o tempo, a gente vai vendo que as pessoas elas se esquecem da importância de ter um bom testemunho. Antigamente existia uma preocupação. Eu que já estou muitos anos, né? Já tenho muitos anos de conversão, eu olho, por exemplo, antigamente os jovens da minha época, e eu vejo que existia uma preocupação maior assim em honrar Deus. O que Deus vai pensar se eu fizer isso? Eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer o coração do Senhor. Isso daí não vai agradar o Senhor, eu não vou fazer não. E aí o tempo passa e esse temor, existia um temor. Parece que o tempo está passando, esse temor está deixando de existir dentro das igrejas, nas pessoas. Às vezes a gente percebe que falta o temor, e aí a gente olha, por exemplo, a realidade, né, do mundo evangélico, e a gente vê que de evangélico não está tendo nada. A gente olha, por exemplo, cantores, pastores, pessoas que eram para estar ali defendendo o evangelho, pessoas que eram para estar ali tendo a vida como um exemplo, tanto para as pessoas da igreja quanto para as pessoas de fora da igreja, tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, porque como é que eles vão se converter se não tem diferença? Esses dias nós estávamos no escritório, conversando, estava falando sobre isso, a diferença que Deus espera que exista entre aquele que serve e o que não serve, entre aquele que é luz e aquele que não é. Essa diferença cada dia não existe, cada dia existe menos, sabe? Quando você vê, está igual. Você não difere mais uma pessoa que se diz cristão
uma pessoa do mundo. Eu atendo muitos clientes, às vezes chega, o cliente olha o versículo lá na parede e fala assim, nossa, que versículo lindo. Ah, eu sou cristão também. E aí, tipo, a pessoa está falando palavrão, a pessoa está ali, não se parece nada com Jesus. E aí, tipo, você fala, puxa, nem reparei. Nem deu para notar, né? Você pensa, não deu para notar, porque não tem o que? Diferença. E eu quero que você preste bastante atenção, sabe? Porque o apóstolo Paulo, ele alertou os coríntios sobre isso. Então, a gente vai prestar atenção no que essa palavra diz. Olha só. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Olha só, aí. Essa palavra ela é muito clara. Como que nós devemos ser? Como perfume de Cristo. E aí, o que isso significa? Pensa em cheiros, né? Cheiros, quando a gente pensa em um cheiro, traz muita memória. Quando você sente um cheiro, esse cheiro te faz pensar algo. Muitas vezes acontece assim. Já aconteceu com você? Não é assim? Você, por exemplo, sente o cheiro ali do bolo da avó, né? Você sente o cheiro, o cheiro de bolo. Olha esse cheiro. Esse cheiro te leva a lugares. Eu sinto o cheiro de bolo. Esses dias eu estava na padaria, senti o cheiro de bolo que veio da padaria do outro lado. Aí me lembrei lá da fábrica. Eu falei, puxa, lá na fábrica tem a Seven Boys, o aberto, e no final do dia ficava aquele cheiro, né? Delicioso. O cheiro me levou para o outro escritório, para a lembrança daquele lugar. Não é assim? Se você parar para pensar, né? Como que funciona, é desse jeito, né? Você sente um cheiro de feijão, você lembra, que delícia, o cheiro de tal lugar. Não é assim? Eu já estou dando exemplo de comida, né, pessoal? Porque fica fácil para vocês entenderem. Mas entenda que todos os aromas que a gente sente, todo o cheiro, ele nos remete, né, nos leva a uma situação que a gente viu. Dá para viajar através dos cheiros, né? Nossa, esse cheiro, eu fiz uma teste, cheirava isso num restaurante que eu fui, e aí eu sinto novamente aquele cheiro, né? Então, é muito interessante você olhar, né, essa questão do cheiro. E aí, é muito engraçado que ontem, né? Eu fui comprar um presente, aí ficou essa coisa, deixa eu sentir o cheiro. Ah, tá forte demais. Esse cheiro tá fraco demais. Esse cheiro é muito doce. Esse cheiro é não sei o quê. Esse cheiro, estava comprando o perfume, o creme, sente o cheiro, sente o cheiro, sente o cheiro, sente o cheiro. E aí, teve uma hora que eu não estava mais sentindo mais o cheiro de nada, que misturou tudo, já não sabia mais nada qualquer, então esse aqui já não estava essa coisa de cheiro. E eu fiquei pensando muito sobre essa questão do cheiro, né? E quando a gente olha, né, para o que a Bíblia nos diz, a gente descobre que nós temos a responsabilidade de exalar o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo em nós. Isso é uma responsabilidade, essa palavra é uma responsabilidade. Nós devemos exalar o perfume de Deus. E como que a gente vai
faz isso através do nosso testemunho. Através do nosso testemunho. Ninguém vai te cheirar, né? Ninguém vai sair cheirando. Deixa eu ver se você cheira Cristo aqui. Esse cheiro é um cheiro espiritual. Então, como é um cheiro espiritual, existe uma forma das pessoas sentirem esse cheiro, este perfume, e é através do nosso testemunho, é através, né, da fragrância, né, que a gente libera em nós, que as pessoas elas vão perceber quem somos. Entenda isso. A nossa vida, ela deve atrair pessoas para Deus. A nossa vida, ela deve atrair pessoas para Deus. Isso não é difícil quando a gente faz a vontade de Jesus, quando a gente está disposto a estar no caminho de Jesus. A nossa vida, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, automaticamente a nossa vida vai atrair as pessoas para Deus, porque a gente vai exalar esse aroma. É a nossa vida, é a decisão que a gente toma, porque é impossível andar com o Senhor sem exalar esse cheiro. Então, se você não está exalando o perfume de Cristo, algo está errado. Você pode achar que está andando com o Senhor, mas não está. Você pode achar que está tudo bem na sua vida espiritual, mas talvez não esteja. Infelizmente as pessoas não entendem, né? Que a melhor forma de exalar o seu perfume espiritual é através do seu bom testemunho. E as pessoas não entendem, elas falam, tanto faz, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ela fala besteira, ela toma atitudes feias, ela fala de Deus, e ao mesmo tempo que ela fala de Deus, a mesma boca que fala do poder de Deus, ela fala besteira. E tudo bem na concepção da cabeça dela. Será que está tudo bem para Deus? Uma pessoa que vive dessa forma? E talvez você fale assim, puxa, pastora, parece que é tão difícil, né? Ter uma vida com atitudes irrepreensíveis aos olhos de Deus. Mas quando você vê, sabe, lê a palavra do Senhor, você vê que não é difícil. Olha só o que a palavra fala lá em Efésios. Olha as orientações aí, que revela a forma correta, né, de como andar, como Jesus andou. Olha só. Andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí você fala, pastor, é tão difícil ter atitudes que agradam a Deus. Mas a palavra que está falando é só você andar como Cristo andou. E como ele andou? Ele andou em amor, e a vida dele, ele servia a Deus como oferta e se sacrificava para Deus. Se sacrificava para Deus. E esse sacrifício que Jesus entregava para Deus todos os dias, de fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da carne dele, subia para Deus como uma oferta agradável às suas narinas, né? Como uma oferta agradável. Vai lá em Efésios 5:2. E a nossa vida, meu amado, a nossa vida com Deus deve ser assim também. A gente deve oferecer aí sacrifícios diários para Deus, cheios do aroma suave, né? E não o contrário. Porque o que acontece no contrário? Porque se de um lado a santidade ela sobe ao Senhor, a nossa vida santa ela sobe ao Senhor como um cheiro suave e agradável às narinas de Deus, por outro lado, a falta de santidade, o que faz?
faz com que suba o quê? Um cheiro bom? O quê? O fedor. Ai. É muito importante você entender que quando a gente peca, no lugar do perfume, sobe um cheiro mau para Deus. Quando uma pessoa ela vive um erro, ao invés da vida dela exalar o perfume, vai subir um cheiro aí apodrecido, corrompido, está podre por dentro. Às vezes por fora está tudo maravilhoso. Eu sou uma pessoa que vem para a igreja, eu não falto nos cultos, mas Deus, Ele não sente o odor do seu frasco. Deus, Ele sente o odor do seu perfume. E o perfume é o que está dentro. Será que você tem exalado um perfume suave, agradável aos olhos de Deus, às narinas de Deus, aliás? Ou será que você tem exalado um fedor? E aí, quando a gente para pensar, sabe, sobre isso, a gente fala, poxa, atitudes como, né? Viver em pecado fede aos olhos de Deus. Atitudes como ter maus olhos, será que agrada a Deus? O que acontece? Fede as narinas de Deus. Atitude como viver uma vida fingida, ser uma coisa aqui e outra coisa lá. Será que isso agrada a Deus? Não agrada a Deus, porque você não consegue emitir o aroma agradável e ao mesmo tempo emitir o fedor, porque é uma coisa ou outra. Os dois juntos se misturam e aí o fedor prevalece. Você tem que entender que ou é uma coisa ou é outra. Então, atitudes de omissão em relação às posturas que Deus espera de você, fede. As decisões erradas que você toma, as injustiças que você comete, fede aos olhos de Deus, às narinas de Deus. A desobediência, ela o quê? Fede. É preciso abrir mão da podridão, né? Para poder então exalar um cheiro agradável. Não dá para você fazer as duas coisas. Não dá para você ser uma coisa na igreja e uma coisa fora. Porque você vê que lá, quando Paulo está orientando os coríntios, o que ele fala? Vocês precisam exalar o perfume de Cristo tanto para os que são salvos, quanto para os que não são. É muito fácil você só mostrar que na igreja você é de fé, para os seus irmãos de fé que você é de fé. Você precisa ser de fé de fato. E isso vai depender do lugar em que você estiver, aqui dentro da igreja, lá fora, na sua casa, no seu trabalho. As pessoas da sua casa, sua família, precisam querer sentir o cheiro de Deus também. Elas precisam, o seu aroma precisa aproximar elas de Deus. As pessoas do seu serviço precisam olhar para as suas atitudes e reconhecer que você é diferente. Você consegue compreender isso? Isso é muito importante. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Quero duas pessoas aqui na frente. Duas pessoas. Vem cá. Pode vir. Pronto. Gabriel, eu tenho até medo de dar exemplo, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Vocês lembram do último exemplo, né? Bom, um dos dois aqui, um vai retratar a pessoa que está na fé. E a pessoa que está na fé, ela o quê? Cheira um cheiro agradável a Deus. O outro vai representar a pessoa que peca, que falha,
pessoa que não dá um bom testemunho. A pessoa que, apesar de estar na igreja, e eu não estou falando com pessoas do mundo aqui, nós estamos falando com pessoas da igreja. Então, as pessoas que mesmo estando na igreja e do lado de fora se parecerem igualmente com o outro do lado, mas ela por dentro está podre. E estando podre, o fedor é grande. Quem aqui vai fazer o... Vai fazer o quê? Ela já viu preparando os exemplos. Quer fazer? A pessoa gosta disso. Ó, nós temos aqui, ó, 2 exemplos. Então, a Isabela, ela vai sentir o cheiro que uma pessoa podre tem. Você vai me dizer se é isso que você quer ser para Deus. Se você quer para Deus oferecer esse cheiro aqui, ó. Você está comendo. Ai, Jesus, só o Thiago vai me apontar isso. Bom. O ambiente poluiu ali. Bom, você quer que Deus sinta em você esse odor? Mas é isso que acontece. Alguém quer? Só para ter a certeza que você não quer. Não? Está de boa? Gabriel, vamos ver, Gabriel. Peraí, Gabriel. Vamos lá. Você quer cheirar assim para Deus? Você quer que Deus, quando for receber a oração do Gabriel, receba assim, ó. Aqui tem humildade, aqui tem fé, aqui tem... Porque se a gente... Não vou abrir, não. Não vou abrir. É para dar exemplo, tem que traumatizar, me falaram. Então acho que cocô de gato é o melhor. Não é? Você não acha? Então, assim, dizem isso, né? Não sei se é verdade, mas entenda a técnica. Se as suas atitudes por dentro for ruim, quando você ora, ao invés de Deus receber assim, ó, a oração da Isabela, Deus vai fazer assim, ó. Você consegue compreender isso? Você consegue perceber? Um dia a igreja foi alertada, pode sentar aí os dois abençoados. Um dia a igreja ela foi alertada com a seguinte repreensão: conheço as tuas obras, que não és quente nem frio, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Então, o que isso significa? É muito séria essa palavra. Essa palavra é a palavra que Deus fala que Ele está a ponto de vomitar. Tá. Uma pessoa que é morna, que não é quente nem fria. Porque a pessoa fria é a pessoa do mundo, ela não conhece Jesus. Quando ela conhecer, ela vai ter a chance de ser quente. E a pessoa que está na igreja, conheceu Jesus, ela precisa ser quente. Agora, o morno. O morno, a pessoa morna, é a pessoa que não está no mundo, ela está na igreja, mas, mesmo estando na igreja, ela não é capaz de ser quente, ela não é capaz de seguir o que a Bíblia fala. Porque ela está na igreja, se ela não quer seguir o que a Bíblia diz. Ela não é capaz de aceitar a orientação de Deus, seja ela uma promessa, seja ela uma repreensão. Deus, Ele está a ponto de vomitar, porque o que Ele sente é isso. O que Ele sente é podridão. Porque a pessoa do lado de fora,
Quando eu mostro isso daqui, você falou, isso aqui é manteiga. Isso é manteiga. Isso é uma embalagem de manteiga. Dentro dessa embalagem tem podridão. Nós não podemos ser essa embalagem de crente. Do lado de fora, as pessoas olham para a gente e vê como ela é cristã, como ela leva, como ela vai para a igreja, mas não falta um sul. E aí do lado de dentro, quando você ora, Deus está pronto de vomitar. Porque era para você estar emanando o perfume de Cristo. E não o fedor, o pecado dos maus olhos, do engano. E digo mais, você precisa tomar muito cuidado com as influências. Existem lugares que eu chego e eu já começo a sentir o cheiro do pecado ali já. Já começo a sentir o cheiro do pecado. Você viu que no exemplo eu abri para ela o cheiro, o que aconteceu aqui com o ambiente aqui ao redor? Eu falei, opa! Dei até distância, porque só de eu ter aberto um pouquinho, muito, para ela movimentar, só abriu um tequinho. O cheiro daqui já invadiu. Então, presta bastante atenção, porque existem, por exemplo, situações na nossa vida, propostas que a gente recebe, ou assuntos em que a gente, às vezes, se coloca, em que, de cara, você já percebe, isso está me cheirando pecado. Esse assunto vai chegar aonde não deve. Essa proposta, se eu ficar ouvindo, vai gerar um pecado. Essa situação, se eu ficar aceitando, vai me envolver. Você precisa tomar cuidado, porque da mesma forma como o perfume se espalha no ambiente, o odor, ele se espalha e ainda muito mais rapidamente. Eu quero lembrar de um dia que o perfume foi espalhado. Aconteceu assim, ó. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, que é o perfume, né, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. A palavra fala que o ato de Maria de ir lá e derramar o perfume de Jesus fez com que o cheiro da casa, né, o cheiro do bálsamo invadisse toda a casa. Isso aconteceu, né? Ou como a mulher pecadora, ela fez a mesma coisa que Maria fez. Só que a mulher pecadora, ela tinha um passado muito fedido, muito fedido. E aconteceu assim, ó. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com perfume, né, unguento. E quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este homem for um profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, olha só, presta atenção, vamos lá. Essa mulher pecadora, ela se humilha na presença do Senhor, né? Esse ato de se humilhar é se esvaziar do fedor. E é muito interessante que, mais do que aqueles homens poderiam sentir com o nariz físico deles, o que Jesus sentiu ali, meu amado, foi além daquele alabastro, foi além daquele perfume, foi além do físico.
Jesus sentiu aquela mulher fedida, porque essa é a decisão da conversão. A conversão, ela é transformação. Aquela mulher ali, o que ela faz, sobe como um aroma agradável às narinas do Senhor. O que aquela mulher faz, essa transição, né, é uma transformação de vida. É isso que as pessoas às vezes não entendem. A vida dessa mulher agora seria outra. Os homens lá, naturalmente, julgaram a mulher pelo que eles conheciam, pelo cheiro que ela emitia, pelo passado dela. Mas, a partir dali, eles conheceriam a nova versão daquela mulher. A nova versão seria a melhor versão que aquela mulher poderia ser. Que aí eu te pergunto, você é a melhor versão que você pode ser? Porque como cristão, você precisa escolher ser a melhor versão que você puder. Eu quero ser a melhor versão. Quem sou eu? Ana Paula. Eu preciso ser a melhor versão da Ana Paula. Ana Paula já teve muitas versões. Ana Paula já foi espírita, Ana Paula já foi católica, Ana Paula já foi mundana, Ana Paula já fez muita besteira na vida. E Ana Paula hoje é pastora, é mulher de Deus. Eu preciso ser a minha melhor versão hoje. Eu não posso ser uma pessoa sem dedicação, sem esforço, porque quando eu era do mundo, eu era dedicada para o mal. Eu era dedicada para o erro. Eu era dedicada, e aí eu penso, poxa, eu orava tanto errado, rezava tanto errado, tanto. Eu era dedicada. Por que hoje eu vou ser uma versão cristã pior do que a versão que eu já fui lá atrás servindo o diabo? Não, está errado. Eu preciso entender essa transformação. Aquela mulher, ela, a partir dali, ela decidiu ser a melhor versão. E eu sei disso porque Jesus conta a parábola depois disso, falando sobre o perdão. Ele estava perdoando ela ali. Porque chegou Jesus, viu que aqueles homens, ao olhar a mulher, eles só falavam consigo mesmo. Mas Jesus conhece o quê? O coração. Jesus olha para o fariseu que não falou nada. Ele não abriu a boca para falar essa mulher pecadora. Ele só o quê? E aí Jesus, ele conta a parábola, né? Quem é que vai chamar mais? Quem tem muito a ser perdoado? Ela tem muito, essa mulher tem muito a ser perdoada. Ele assume que a vida dela era um fedor, mas que a partir dali, a vida dela seria o quê? É isso que a gente precisa entender. A forma como a gente precisa viver. Paulo, ele ensinou sobre testemunho, né? Sobre o bom testemunho, sobre a nova vida para os novos convertidos, né? Ele ensinou para os filipenses assim, ó. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Olha como é forte. Acima de tudo, se você tem muitas metas na sua vida, não tem? Quem tem metas? Eu quero, sei lá, comprar um carro, fazer uma viagem, comprar uma casa, fazer não sei o quê, casar, sei lá, uma meta, passar de ano. Acima de qualquer meta que você tiver, acima de tudo, você precisa escolher viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo aí para vê-los, ou eu estando ausente, olha Paulo falando para os filipenses, que eles precisavam viver de modo digno, porque ou ele
indo lá vê-los, ou ele estando ausente, aí ele fala: eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Olha só. Paulo fala assim, ó, acima de tudo, vocês precisam viver de modo digno no Evangelho do Senhor. Para que, se eu estiver perto, eu veja como vocês são dignos. E se eu estiver longe, eu vou o quê? Ouvir falar que vocês são dignos. Olha só. Ele fala ali, ó. Eu quero ouvir, né? Ele quer ouvir a respeito de que eles estão firmes em um só espírito, com uma só alma. Olha só, a igreja tendo que ser unida na fé, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E olha que interessante ele vai falar agora. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Porque esse é um problema que faz com que as pessoas percam um bom testemunho. Elas se sentem intimidadas pelos adversários. Elas se sentem intimidadas pelo mundo, pelas pessoas do mundo. Elas se sentem intimidadas. Está todo mundo bebendo nessa mesa, eu não vou beber. Elas se sentem intimidadas. E aí o que elas fazem? Perdem o testemunho. Todo mundo pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Aí ela perde o testemunho. Alguém chega e fala, você é careta, isso é bobo, experimenta isso. Ela se sente o quê? Intimidada. Perde o seu bom testemunho. É isso que o diabo faz. Ele usa as pessoas ao nosso redor, sem que elas mesmas percebam, porque são marionetes, infelizmente, na mão do inimigo, para querer nos intimidar nossa fé. E aí a gente se cala quando a gente não deveria ter se calado. A gente não defende a fé quando a gente deveria ter defendido. A gente não diz não quando deveria ter dito não. A gente não fala sim quando deveria ter dito sim. A gente não bate o pé quando deveria ter batido o pé. A gente se sente intimidado. Isso, a intimidação do mundo, é o que faz com que você perca o seu testemunho. Jesus nunca se deixou ser intimidado. Nunca. Os caras eram folgados. Eles andavam do lado de Jesus para querer intimidar Jesus. Para ele não pregar. Jesus pregava, mas nossa, quer ouvir? Não quer ouvir? Ele não ia deixar de falar. Jesus não perdeu o testemunho dele porque ele não se deixou ser intimidado. E Paulo não se deixou ser intimidado. Mesmo que ele tivesse que ser preso. Mesmo. Porque ele sabia que o que viria sobre ele era muito maior do que isso aqui. E aí quando você vê Paulo falando que nada se sentem intimidados pelos adversários, pois para o mundo, né, para eles, para os adversários, é prova evidente de perdição. Para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. O que significa isso? O mundo, ele olha para você, sendo fiel a Deus, ele acha que isso é perdição. Você está perdendo tempo, vai viver a vida. Mas para a gente sabe que é o quê? Salvação. Ah, quantas vezes te disseram? Quantas vezes te disseram? Vai viver a vida. Você deve dizer, eu vivo a vida. Diga, eu vivo a vida. É isso que você deve dizer. Dizer que você vive a vida, sem ser escravo dos pecados dessa vida. Simples assim. Mas
abundantemente. Porque a pessoa que escolhe servir a Deus, ela recebe a promessa da abundância. Então você precisa declarar: eu vivo a vida sem ser escravo do pecado dessa vida. Eu vivo a vida vivendo abundantemente, como é a promessa de Deus. E não somente em palavras, mas crer nessa promessa. Você precisa acreditar. Viver abundantemente. E como que eu vivo abundantemente com Deus? Eu vou viver minha vida tendo uma coisa chamada isso daqui, ó. O que é isso aqui, você sabe? Filtro. O que o filtro faz? Filtra o café. Filtra. Neste caso, ele filtra o café, mas existem muitos filtros. Quem tem um filtro de água em casa? Tem filtro de água. O que ele filtra? Água. Qual é a função do filtro? Separar as impurezas do que é bom. Você tem um filtro de água em casa? O filtro tem a função de separar as impurezas, o que não é bom, fica ali no filtro. O que passa? Só o que é ruim fica lá. O que é bom passa. Não é assim? Essa não é a função do filtro? Como que o cristão ele precisa viver abundantemente? Com filtro. Com filtro você vai viver abundantemente. Então você vai, por exemplo, tomar uma atitude. Qual é o nome do filtro? Vontade de Deus. Agrada a Deus? Esse é o seu filtro. Então vamos lá. Eu vou tomar uma atitude. Eu passei pelo filtro do se agrada a Deus. Você entende que só o que agradar a Deus é o que eu tenho que fazer? Se você vai falar uma coisa, antes de você falar essa coisa, seja qualquer coisa, passa no filtro daqui. Eu vou agradar a Deus falando isso? Ah, não vou. Então o que você faz? Não fala. Eu não vou agradar a Deus. Jesus falaria isso? Não? Então você não fala também. Passa pelo filtro do agradar a Deus. Você está olhando o seu irmão de uma forma errada. Antes de você continuar podre, dá uma paradinha e fala assim: Jesus olharia esse irmão do mesmo jeito que eu estou olhando? Agrada a Deus eu olhá-lo dessa forma? Não passou pelo filtro. Então é porque é impureza, é porque você não deve fazer, é tóxico, é ruim. Você compreende? Está tendo uma brincadeira assim que você já precisa olhar. Peraí, as crianças na escola, passar pelo filtro. Essa brincadeira vai agradar a Deus? Não. Estão rindo da cara da outra criança, ou eles estão fazendo uma brincadeira que tem um pecado mesmo no meio. Não vai. O que você faz? Você retira. Você está no seu trabalho. E aí começou um assunto que você está ali comentando, de repente esse assunto, ele pegou outro rumo. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Eu estava falando uma coisa saudável, aí veio uma pessoa tóxica, e ela faz com que o rumo do assunto tome outro, né? Ela faz com que o assunto tome outro rumo, mesmo. Você entrou naquela ideia, aquela piada, agrada a Deus. Jesus ia dar risada naquela piada? Não. Então você se retira. Não participa. Não participa. Tem que ter diferença. Se você for igual,
Se você for um cristão com um mau testemunho, eu vou contar um segredo para você, triste. Se você for um cristão com um mau testemunho, você não é um cristão. Porque não existe cristão com mau testemunho, entendeu? Não existe. Existem frequentadores de igreja com mau testemunho. Aí existe. Mas cristão, ele precisa ter um bom testemunho. Porque ele é cristão. O filtro dele se chama Cristo. Se passa por Cristo, beleza. Agora, se eu passo aqui, no filtro de Cristo, da vontade de Deus, do que agrada a Deus, e ele não passa, é impureza. Eu jogo fora. Você precisa compreender isso. Compreenda isso para você poder ter um bom testemunho de verdade na sua vida. É importante você ter esse filtro. Então, antes de falar, antes de agir, antes de pensar, pensa, Jesus pensaria o que eu estou pensando? Jesus falaria o que eu estou falando? Jesus tomaria a decisão que eu estou tomando? Jesus faria essa escolha? Não! Então, sai fora. Porque se você cair nisso, você vai deixar de viver abundantemente para viver na mentira do mundo. Você vai deixar de viver abundantemente com Deus para viver escravo dos pecados dessa vida. É uma escolha. Você tem que escolher seguir sua vida de forma que Deus apareça através da sua vida, através de você. Que seu relacionamento com Deus incentive as pessoas a querer buscar a Deus e não afaste. E não as pessoas falam, você crê em Deus, me livre. Olha como cada pessoa é. Não. O seu relacionamento com Deus precisa fazer Deus aparecer em você. Que Deus apareça na sua vida. Que Deus apareça através das suas atitudes. Essa tem que ser a sua escolha. Amém, pessoal? Amém. Se você está aqui, você fala assim, poxa, pastora, talvez exista um fedozinho aqui. Nós vamos orar, porque aquela mulher que derramou-se ali sobre o pé do Senhor, o que invadiu, mais do que o perfume que invadiu, o perfume físico que invadiu aquela sala, o perfume espiritual, o perfume da humilhação, do arrependimento, invadiu ali. O perfume do arrependimento deu àquela mulher a chance da transformação, a chance da conversão, a chance de ser uma nova vida. Aqueles homens conheciam o passado daquela mulher e julgaram ela pelo passado, mas eles iam ver a partir daquele dia quem aquela mulher seria. Amém?